Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui na disciplina. Lembrando a importância da frequência, né? Porque essa é uma atividade que é para fazermos juntos aqui, nesse espaço, e esse espaço é para isso. Na semana passada, a gente teve uma aula justamente discutindo um dos temas que são centrais para a compreensão desse campo da disciplina de História da África, que é o tema das fronteiras africanas. E a nossa primeira aula foi justamente trabalhando os saberes africanos, né? Escolhemos uma determinada região da África, trabalhamos esse saber, né? O saber oral, o saber construído pelas civilizações orais. Tivemos aí a contribuição do Vitor, que mostra justamente as articulações desses saberes que eles herdam dos ancestrais, junto com a modernidade, ajudando a viver esse mundo contemporâneo, não sendo uma negação, mas sendo um valor que agrega a esse mundo contemporâneo, né? E hoje a gente vai aprofundar a discussão que já vem das fronteiras, em vez de eu fazer uma aula começando o curso de África pela Conferência de Berlim, ou seja, negando todo um passado africano anterior à intervenção europeia, eu escolhi começar dando importância aos estudos das oralidades, da produção dos valores civilizatórios africanos, a discussão sobre as fronteiras, ou seja, que a Conferência de Berlim, por si só, não define o que são necessariamente essas fronteiras. A gente tem toda uma fase das resistências africanas que começam justamente a partir da Conferência de Berlim, sobretudo, porque questionam essas formas de intervenção europeia, certo? E hoje a gente vai ter aqui a colaboração da Priscila Marques, que é professora nossa aqui dos nossos cursos, e ela tem um tema de pesquisa justamente ligado aos atos de resistência. Por que esse tema é muito importante? Porque a gente cada vez mais tem percebido que as realidades africanas merecem realmente estudos regionalizados, estudos que mostrem a importância de se compreender a complexidade das formas de construção do colonialismo e as complexidades também das construções das formas de resistência. Quando eu fui fazer graduação, na década de 80, eu aprendi que a metralhadora giratória tinha submetido todo um continente. E fora do livro de história, fora do meu material de história da universidade, trabalhando com as fontes, eu vi um universo completamente distinto, completamente rico e plural. Tá? Então, hoje vocês são beneficiados pelas pesquisas regionais, pelas aberturas dos arquivos africanos, de documentação africana também nos arquivos europeus. Nós somos beneficiados também pelos arquivos digitais. Somos também beneficiados pelas pesquisas feitas pelos historiadores africanos e também por pesquisas feitas também pela gente, né, que começa a acessar os acervos africanos. Então, eu passo a palavra e convido a professora Priscila Marques para começar a exposição de hoje. Priscila, você tem de 45 a 50 minutos para expor, e aí eu peço que vocês encaminhem os questionamentos através do chat para ela, tá bom? Muito obrigada. Priscila? Obrigada, professora Patrícia. Boa noite a todas, todos e todas. Estou aqui para colaborar com a professora Patrícia nessa discussão das resistências africanas. Eu queria pedir, por favor, para a Rayane, se ela puder compartilhar o arquivo de PDF que eu mandei para ela. Enquanto a Rayane vai colocando, eu vou me apresentar. Como a professora Patrícia falou, eu sou mestranda de História da África. Eu estou dando aula de Iorubá no minicurso. Participo do projeto participava, né, do projeto de extensão desde 2018 de História, Cultura e Língua Iorubá, na UFRJ, onde a gente desenvolveu várias pesquisas lá, e daí que vem esse meu trabalho no curso. Participo também do grupo de pesquisas
em Estudos em Educação Antirracista, o GPA, coordenado pelo professor Amilcar Pereira, na UFRJ. Participo também do projeto Rodas de Filosofia e Transculturalismo, que também é da UFRJ, né? A gente fez história lá, e aí por isso que vem essa trajetória aí, pela implementação da Lei 10.639, né? Com convênio com a Secretaria de Cultura e Educação de Magé, que é uma cidade do Rio de Janeiro. E a gente desenvolve lá o ensino de filosofia a partir de uma perspectiva africana e afro-brasileira. Então, esse assunto das resistências africanas é um campo de pesquisa que eu estou muito debruçada. E aí eu queria dividir com vocês hoje um pouco dessa pesquisa a partir do trabalho do Tennessee Ranger. Então, pode passar, Raiane, por favor. Lá no curso de Yorubá, que eu dou de manhã, né, terça-feira, às 10 às 11h30, tá lá as aulas estão lá no canal da professora Patrícia, no canal Diálogos sobre História da África, se vocês tiverem curiosidade. E lá eu fiz um compromisso com a turma de... Obrigada, Luísa. Fiz um compromisso com a turma de todas as aulas, nos meus slides, eu trazer uma obra do artista plástico Ibedi Medje, também conhecido como Twin 77, né? Ibedi, quer dizer gêmeos, 2, Medje 77. Esse artista plástico, ele participou da escola modernista de Ojobo, na Nigéria, que foi uma escola modernista no século XX de divulgação das obras de arte, né, das artes plásticas. Chama muita atenção que o único africano que pertencia a essa escola era o Ibedi Medje. Ele é iorubá e as obras dele... E aí eu peço que vocês cheguem um pouco mais perto para olhar um pouco melhor esse quadro, que traz uma complexidade muito grande de elementos. Tem as árvores, tem o Eja, falei aí com vocês, Eja, uma complexidade, que é peixe, né? E esse quadro dele, né, fala do pescador abençoado, família do pescador abençoada e o peixe dourado. É o nome desse quadro. Ele também foi um ativista político, o Ibedi Medje, e foi reconhecido pela Unesco. Enfim, é um grande artista plástico nigeriano, e eu recomendo muito que vocês pesquisem mais sobre ele, porque são obras de arte muito fantásticas. E essa complexidade, essa riqueza de detalhes, esse realismo fantástico que ele traz nessa obra, e essas camadas de complexidade dessa imagem, é mais ou menos o que esse tema que eu vou trazer aqui para conversar com vocês hoje, nessa aula, tem como perspectiva também, trazer essas camadas de complexidade para o estudo das resistências africanas. Tá bom, pode passar. Eu coloquei aí, entre parênteses, Salles 2019, para quem tem interesse em arte africana. A Sandra Amada Salles, ela é mestranda na Unicamp, e eu usei como base para construir essa interlocução aqui com vocês, um artigo dela, que é a arte nigeriana e a produção de atores, trânsitos e narrativas. E aí está lá na bibliografia, tem um texto dela. Bom, o texto que foi recomendado para a nossa leitura de hoje, eu espero que vocês possam ter tido algum contato com ele, para a gente trocar também, né? Então, como foi falado, podem colocar as perguntas no chat, que vai ser muito legal a gente conversar sobre esse assunto. São sempre bem-vindas as reflexões de vocês, não só perguntas, né? Mas também comentários e tal. A recomendação de leitura, que foi esse texto
Iniciativas e Resistências Africanas em Face da Partilha e da Conquista, que está na coleção História Geral da África. Essa coleção ela vem a partir de várias conferências e seminários da década de 60 e vai ser a partir da Conferência da Unesco de 1964 que esse projeto vai começar a se desenvolver. E a maior parte dos textos foi escrita em torno da década de 70 e 80 e chega ao Brasil em 2010, a partir do Ministério da Educação, do investimento do apoio do Ministério da Educação, em 2010, com o ministro da Educação, Fernando Haddad. E aí vocês podem ver que é desde a pré-história até 1935. É um material fantástico para quem tem interesse em estudar a história da África. Esse é um lugar para você fazer o pontapé inicial. Quando eu fui fazer o meu projeto, eu pesquisei nos arquivos em PDF, né, que todos os arquivos estão em PDF, que vocês podem acessar, baixar gratuito, tranquilamente, assim, no site da Unesco e em outros sites também fica disponível. Mas e lá na biblioteca, né, tem 2 coleções também, que eu fui alguns dias na Unifesp, porque eu sou mestranda e eu estou ingressando agora no 2º semestre. Então, eu conheci bem pouquinho do campus, né? Eu só vivi mais ou menos nem um mês. Né? Na verdade, acho que uma semana só que eu fui no campus. Um mês eu estava aqui, antes da quarentena. E eu imagino que está sendo uma grande adaptação para todos nós, todas e todos e todos, estar aqui online, né? É um desafio muito grande. Então, eu espero poder contribuir nessa aula. Bom, pode seguir. Por favor, Rayane, agradeço muito aí sua ajuda. Conhecendo o texto. Vamos lá. Nós somos estudantes, né? No Yorubá tem uma palavra que é ko, que é ensinar, aprender e construir. Essa palavra ko tem esses 3 significados, tem mais alguns outros também. Mas eu entendo que esse processo aqui é um processo de estudar junto, né? Então eu queria compartilhar com vocês um pouco da forma que eu utilizo para estudar. E aí tem no canal da Unicamp, da Unifesp, gente, é muita universidade na minha cabeça. No canal da USP tem um curso de escrita acadêmica, né, de métodos de estudo, que é muito bom. E eu peguei algumas das sugestões dele e eu utilizo no meu dia a dia, que é essa organização sistematizada para a gente começar a ler um texto, né? Então, eu gosto de separar cada subtema, né? Cada subcapítulo, quando o texto não tem, eu procuro tentar juntar assim, as ideias gerais que vão ser trabalhadas. Isso facilita muito na hora da gente ter que escrever. E eu sei que vocês estão fazendo os relatórios, então é uma forma também de colaborar aí com o estudo de vocês, com o nosso COM. Então, tem a introdução, né, e as páginas, generalização da resistência, a ideologia da resistência, o papel das ideias religiosas, a consequência e as relevâncias, e a cronologia e a conclusão. Em cada slide, vocês vão poder perceber que eu coloquei embaixo qual é o período, né, qual é o período do texto, das páginas, que eu vou estar trazendo essa discussão. A aula ela vai ser tanto sobre o texto, né, em cima das discussões do Terence, mas também das minhas pesquisas desenvolvidas aí nessa caminhada. Pode passar, por favor, Rayane. Professora Patrícia, só para confirmar, eu tenho até 8h20? É isso? Olá, oi, Priscila. Sim, deixa eu te dizer. São 10:50, você tem até 8h15. 8h15, 8h20, tá? Perfeito. Depois a gente começa a dialogar com eles, tá, querida? Tá ótimo, tá ótimo. Eu trouxe aqui a foto do Tamer Surrender. Ele é do Reino Unido
Ele desse longo século XX, foi presidente do African Studies Association do Reino Unido, que é um instituto de estudos africanos. Ele foi um acadêmico, desculpa, gente, eu vi isso de manhã e eu não cheguei a editar, mas é um acadêmico, não um acadêmico, e ativista dos direitos humanos do Zimbábue, né? Ele vai se debruçar muito sobre os estudos da resistência em todo o continente, mas assim, especialmente ali no Zimbábue, é um foco de pesquisa dele muito grande. E também participou ativamente da luta pelos direitos, né? E uma das obras dele, que é muito famosa, com o Eric Hobsbawm, que é a invenção das tradições. Então, essa ficha que eu fiz é uma ficha que eu costumo fazer em todos os textos que eu leio, de ver quem é a pessoa, né? ver sim, materialmente, né? Fisicamente, quem é a pessoa, e traçar aí a trajetória dela, para a gente se aproximar também desse lugar do historiador, né? Que a gente vai ver lá com o Sertor, né? Operação Historiográfica, ele vai falar muito disso, o lugar social do historiador e da historiadora. Pode seguir, por favor, Rayane. E aí a gente já começa... Não tá dando para ver... Ai, que pena. Rayane, dá para tirar um pouquinho do zoom? Porque não tá dando para ver a parte de baixo, que é justamente onde eu deixei a marca das páginas. Então, eu vou mandar o slide para vocês. E aí vocês vão poder ver embaixo. Tudo bem, não tem problema não. Vocês vão poder ver embaixo quando vocês abrirem no computador de vocês, no celular, enfim, que eu coloquei embaixo de todos os slides a página. Mas então, vamos lá. Tá dando para ver? Ai, que bom, porque eu não estou conseguindo ver. Aí eu fiquei na dúvida aí de se vocês estariam vendo ou não. Obrigada, Fabiane. Que bom. Vou pegar aqui o texto. O Terence Ranger, ele começa esse trabalho falando como o processo, né, da colonização, ele foi tanto irreversível como resistível. E aí vamos lá. Irreversível, irresistível. Irreversível, por que irreversível? E aí eu queria trazer uma reflexão com vocês de como é que se aplica, como é que acontece, como é que se desenvolve essa relação. E aí eu, na turma mais cedo, eu tinha trazido um exemplo da Guiné-Bissau, né, que foi um trabalho, meu trabalho da monografia, eu estudei sobre a Guiné-Bissau, sobre os jornais do País GC para a juventude, né, nas escolas das zonas libertadas pelo colonialismo, das zonas libertadas pelo País GC, do colonialismo português, né, a região da Guiné-Bissau de colonização portuguesa, e aí, especialmente com a minha participação, não, né, eu fiz muitos cursos com o núcleo dos estudantes africanos e da diáspora, o NAI, lá na FRJ, com o professor Tino Kabunk, que é guineense. E aí tem uma reflexão que ele faz que eu queria trazer aqui para vocês, que é assim: o que impacta? Como é que é essa transformação? Então, imagina que a gente vive numa região de campo, uma região de aldeia, não necessariamente uma pequena região de campo, uma grande região de campo, os seus centros médios urbanos ali, e a gente trabalha com a terra, né? A gente vive da terra, porque da terra vem nossa vida, da terra vem nosso sustento, da terra vem... Nós moramos na terra, nós somos fruto da terra. E na nossa região nós plantamos temos diversas culturas, né? A gente planta milho, a gente planta cenoura, abacate, inhame, mancarra, que é amendoim, diversas coisas. E aí, a partir da administração colonial, né, passa a ser exigido para nós que seja produzido em torno de, por ano, 0,5 tonelada de amendoim.
Só que a gente produz muita coisa, a gente produz e comercializa, não é só subsistência, a gente produz muita coisa ali. E aí, a partir do momento que a gente precisa produzir só amendoim, não só amendoim, né, mas basicamente uma quantidade gigante de amendoim, que é esse tributo, né? Tem os impostos e tem os tributos, né? Ter que pagar, não com dinheiro, né, mas com produção, a gente desarticula toda uma atividade que a gente tem cultural, espiritual, de sociabilidade. Por exemplo, se a gente ali plantava milho, e aí a gente não vai poder mais plantar milho, porque vai ter que escolher ali o que a gente vai utilizar para que a gente vai ter que abrir mão para poder plantar mais amendoim, mais mancarra, a gente passa a ter que abrir mão do milho. E aí, abrindo mão do milho, a gente perde o festival de colheita do milho, a gente perde o artesanato, a gente perde a referência, as referências às ancestrais. É um exemplo, tá, gente? Não é exatamente a cultura do milho, não é isso. É um exemplo para a gente tentar ilustrar aqui. E aí se transforma ali aquela região, né? Aquela cultura, aquele modo de vida. Então, esses impactos, essas transformações são irreversíveis. Em outros sentidos também, na construção das cidades, na implementação de sistemas econômicos, diversas transformações. Não que essas atividades econômicas, sociais e políticas não aconteciam, mas outras formas operantes dela, né? O John Monteiro, que é um historiador que trabalha muito com história indígena, ele fala dessa visão dos europeus, das comunidades ameríndias, africanas, asiáticas, de como que elas, especialmente indígenas, né, brasileiros, que ele está falando no trabalho dele, que os povos, os indígenas, eles não têm fé, não têm lei e não têm rei. E por isso eles precisam da Constituição, dos reis europeus, do sistema de crenças europeus, porque eles não reconhecem, né, essa visão do outro, essa visão de alteridade, porque essa questão também é marcada por outras questões que envolvem o mercado, né, a exploração dos recursos da natureza, o mercado transatlântico de produtos, de alimentos e os contatos e as vivências que são irreversíveis. Não tem como a gente voltar para o que já aconteceu, então, como que a gente age daqui para frente, né? Então, trazendo mais ou menos esse panorama. E irresistível que vai ser sobre todo, eu não vou nem me debruçar muito para explicar o que a gente entende como esse processo como resistível, porque toda essa aula vai ser para me debruçar sobre isso. Então, ele marca assim, né, botei essas setinhas, que o processo da historiografia africana colonial, ela vinha escrevendo, né, e aí tem algumas obras que são lamentáveis assim na historiografia, que, por exemplo, é essa do... Quando vocês verem, esse livro corre, gente, que é o Dividir para Dominar. Esse livro é um dos livros, inclusive, que a UFRJ editou, já tem bastante tempo. Não tanto tempo assim, foi em 2008, então, assim, bem recente. Esse livro, ele traz justamente essa história colonial. Então, vai falar que foi um processo de harmonia social, que eram pacíficos, enfim, que as resistências eram dispersas e que eram desesperadas, que não tinha uma organização e etc. Né? Então, é a partir desse tipo de materiais, dentre outros, que vem essa necessidade, né, não só desse material que eu mostrei para vocês da história, dessa coleção da História Geral da África, para a gente marcar temporalmente, historicamente, né, dentro das universidades, porque não é que não existe, não é que não existe, não é que não é trabalhado, é porque não é bem trabalhado. Sempre se fala de África, mas o que se fala? Né? Então, é justamente sobre isso que essa historiografia que eu venho apresentar para vocês
vem buscando essa construção de como que falamos sobre a África, né? Então, a historiografia falou muito sobre pacificação das tribos, né? Sobre a pax colônica. E aí, essa historiografia, ela desemboca nessa omissão dos fatos de resistência, dessa agência dos povos africanos, das nações, das etnias, das diversas regiões do continente, que é gigantesco, né? São mais de 5.000 línguas, só na Nigéria são mais de 500 línguas, né? A Nigéria é o país mais populoso de África. E aí é legal pensar isso, né? Se a Nigéria é o país mais populoso de África e se o Brasil é o país fora de África com mais população negra, como que nós estamos próximos e como nós não reconhecemos nossas histórias da formação social brasileira. Como a nossa história é uma história do Império Português no Brasil, bem como essas histórias africanas são histórias desses impérios ingleses, britânicos, portugueses em África. E esse esforço e essa luta que marca ali dos movimentos negros pela reavaliação das histórias, na Lei 10.639, né, pela obrigatoriedade do ensino, e é um processo que vem se construindo, né? É interessante a gente ver que assim, não é uma coisa que está dada, né? Nada no mundo está dado, é tudo um processo. E aí a gente vê como a professora Patrícia, a professora Mônica Lima, vários outros professores que estão hoje nas universidades que foram responsáveis pela construção desse campo, né? E dos nossos referenciais. Bom, voltando aqui dessa omissão dos fatos de resistência, né, gente? Porque é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Não é que eles não estavam acontecendo. A historiografia que não estava trazendo a devida relevância. E aí, por quê? Por quê? Eu pergunto para vocês. Por quê? E aí eu marco aqui 2 livros. Um que é o da Chimamanda Ngozi Adichie, que é o No Seu Pescoço, que ela tem um conto que é a historiadora obstinada. Esse livro é uma coletânea de contos. Talvez, se alguém já leu Chimamanda aí, dá um sim ou um eu, porque eu gostaria de saber se alguém aí já leu. Recomendo muita leitura. São romances africanos, tanto em África, né, como na Nigéria, aí na região do Biafra, na região do Yorubá. Aí, sabia que ia cair uma pessoa, aí 2. É muito bom, né? Eu adoro. Eu me jogo ali nela. Eu tenho tudo. Que a Chimamanda vai trazer esse debate, né? Especialmente quando ela fala do perigo da história única, né? Esse livrinho aqui maravilhoso que é o TED Talk dela, né? Gravado, e ela tem um trecho muito bom que é: as histórias importam. Por favor, isso. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar. Então, é justamente sobre isso, né, que a gente está trazendo esse diálogo, né? Essa ideia de pacificação, de pax colônica, solução dos fatos. Mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. As histórias podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. E aí, quando eu falo de dignidade despedaçada, eu estou falando justamente das teorias raciais, porque esse debate historiográfico, ele é permeado, ele é embebido, ele está pesado de teorias racistas, né? Que são as teorias raciais que vão se desenvolver ao longo do século XIX de forma mais potente, mas ao longo de todo o processo de escravidão dos povos africanos para as Américas, é marcada essa inferiorização racial através das instituições acadêmicas e institucionais dos Estados europeus ocidentais, de enxergar essas organizações, esses povos, Maria Fernanda, como inferiores. Então, ao mesmo tempo que essas histórias já serviram como alicerce ao racismo estrutural, elas também podem servir para humanizar, para reconhecer, né, especialmente na negritude, né, para as populações negras,
que somos parte, todos nós aqui no Brasil somos parte dessa população, dessa raça. Estamos aqui nesse sentido de pensar essa história da África crítica, essa história da África com esse compromisso de trazer essa agência africana justamente nesse combate a essas teorias raciais. Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos seguir. Esse slide aí tem o que falar, vamos lá. Eu botei também o Mundo se Despedaça do Chinua Achebe, mas eu não vou falar dele agora, não. Depois a gente pode, se alguém ficar curioso, vamos falar dele depois. Pode passar, Rayane, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguma dúvida de vocês nesse momento, que se alguém queira abrir o microfone para perguntar sobre o texto ou sobre o que ela está colocando? Deixa eu só responder a pergunta da Maria. Maria Fernanda, tudo bem? E aproveito para responder a dúvida de vários. Eu sei que você está passando por dificuldade de acesso à internet, mas assim, a cobrança a comprovação da frequência vem pelos relatórios, né? Então, eu vou saber que você fez meu curso, que você frequentou, com a entrega de todos os relatórios, se não tivesse acontecendo nada, tá bom? Pode continuar, professora. Tudo bem. Vamos lá. E aí, voltando para o texto, né? O Terence Ranger vai marcar 3 postulados que dialogam mais ou menos com isso que eu estava falando aqui com vocês, que esse estudo das resistências, ele marca que não houve uma resignação dos africanos ao colonialismo, que as resistências foram, sim, processos movidos por ideologias racionais e inovadoras, e que esses movimentos tiveram consequências e ressonâncias notáveis. Ou seja, é justamente aquilo que a gente estava falando anteriormente, desse questionamento a essa omissão, né? De como que o que a gente promove quando a gente se debruça sobre as resistências africanas, no geral. Mas vamos seguir, pode passar. Rayane, por favor. Uma das referências que o Ranger vai utilizar vai ser o Davidson, que é um historiador soviético, que vai ser um dos historiadores que vão estar, juntamente com os historiadores africanos, vão estar trazendo esse debate, né? Trazendo essas pesquisas. Não, só uma correção, desculpa, Priscila, ele não é soviético, ele é socialista. O Davidson. Não, tudo bem, isso acontece. Mais tarde eu vou falar dele na minha parte dos comentários, tá bom? Mas tranquilo, obrigada aqui. Sim, eu confundi realmente. Ele não é da Rússia, ele só era socialista. Exatamente. Por isso que, inclusive, eu coloquei aí o símbolo, porque a gente está trabalhando com imagem, né, na mídia. Eu não sou designer, mas eu tentei tornar o slide de uma forma um pouco mais agradável. Eu botei aí no fundo o quadro do IBD Medie, né, que ajuda a gente a ficar concentrado aqui na tela, né? Bom, mas como eu estava falando, esse historiador, Davidson, vai estar produzindo em 68, né, que é um ano muito marcado por insurreições na França, mas também no mundo inteiro. Os anos 60 vão ser um ano que vão ter muitas independências, em torno de 20 independências africanas. Então, é o rebuliço na mídia internacional para olhar sobre a África. Então, é um momento muito de um boom assim, dessa historiografia e também dos movimentos sociais como um todo, né? A década de 60, 63 a 73, também é o processo de guerrilha, né? O processo de luta pela libertação de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Então, é uma década
de uma efervescência política muito grande. Então, nessas pesquisas, ele vai apontar que os atos de resistência não... Ele vai denunciar, né, esse debate historiográfico que ele vai trazer, que essas pesquisas não reconheciam os atos de resistência como processos organizados, como guerras justas, né? Vai criticar esse salvacionismo europeu, que é como eu estava falando para vocês da tese do John Monteiro, né? De não ter fé, não tem lei e não tem rei. Então, se não tem a fé cristã, né? Seja ela cristã, protestante, católica, enfim, não tenha o Deus cristão, ela não será reconhecida, né? Ela será o paganismo e todas e aí mais para frente a gente vai falar sobre esses estereótipos. A desconstrução dessa dualidade, né? Ou né, essa denúncia que ele faz, essa historiografia. Então, ou os africanos eles eram pacíficos e aceitavam de forma resignada essa salvação, ou eles estavam sedentos por sangue, né? Esses estereótipos que é a nossa crítica, né? Que é justamente onde se insere a nossa crítica. E aí, eu fico falando resistência, tá, Priscila? Mas o que é essa resistência? Do que você está falando? E aí eu trago para a gente discutir com o Davidson o Elie Abokolor. No meu projeto de mestrado, eu fiz uma leitura bem legal desse livro dele, vou mostrar aqui para vocês também. É um livro grande, bonito, sabe? Estou até encapada. A história da África Negra, História e Civilizações. Esse aqui é o tomo 2, tem o tomo 1 e o tomo 2. E aí, nesse livro, o Abokolor, ele vai fazer uma tipologia das resistências. Na verdade, é como se a gente fosse abrir um grande mapa, abrir uma grande mesa e organizar mais ou menos e falar, ó, quais são esses tipos de resistência. E aí eu vou comentar aqui com vocês sobre o que mais ou menos nós estamos falando. Então, os marcos que nós precisamos nos atentar. A forma, a duração, o conteúdo sociológico, a base geográfica dessas resistências, né? Aonde, como, por quê. Entendendo esse quadro de forma complexa e de forma confusa também, porque são muitas teias, muitas redes. E aí a gente marca 3 tempos cronológicos para isso. A gente marca as resistências em face à conquista, entendendo que esse período dos estados coloniais ele é muito reduzido frente ao período de contato dos europeus com os africanos, né? Ô, professora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu poderia ter mais 10 minutinhos? Claro, pode sim. Porque eu sempre confundo, a aula deles vai até 9h30. Depois eu entro com a minha parte, com os exemplos também. Vamos fazer assim, são 8h13, é isso, gente? Vê quem pode... Porque aqui no meu Zoom não consigo ver a hora. 8h13. Você vai até 8h30. E aí eu entro com 10 minutos de exemplo, a gente abre para os debates. Obrigado, Augusto, 8h25. Então, a gente Cada vai um no fazer horário. 8h15, isso. Você vai até 8h30, aí eu entro com os meus exemplos e a gente abre, pode ser? Tá ótimo, agradeço muito. Beleza. Obrigada. Então, ele vai marcar... Esse período, estava falando, né, desse período desse Estado. Esse Estado, essa administração colonial, é a perda da soberania, porque até então os europeus tinham que pagar imposto, tinham que pagar, tinha que negociar para estarem ali. Não era chegamos aqui com a nossa administração e nos inserimos aqui. São séculos de contatos e negociações e tem uma investida maior, né, para esses estados, mas que, como a gente estava falando antes, ela foi altamente resistível. Não irresistível, resistível, que tem a ver com resistência, né? Então, tem as resistências que marcam a esse momento da conquista, que são conhecidas como as guerras de pacificação, e aí esse nome pacificação a gente já conhece,
eu que sou do Rio, né? As unidades de polícia pacificadoras. Então, pacificação é sempre o nome que causa uma desestabilidade. Então, essas resistências à conquista a conquista colonial no sentido de implementação desse Estado, a resistência dos abusos do sistema, então a cobrança de taxação, de tributos, né, como eu estava falando para vocês, desses tributos da produção agrícola, do campo, os trabalhos forçados, né, a violência desses trabalhos forçados, taxas de habitação, taxas de moradia, algo parecido com o IPTU, mas não é o IPTU, mas uma taxa de moradia, culturas obrigatórias, que era justamente isso que eu estava comentando com vocês, que você passa a ter que entregar uma quantidade de produto, né, porque senão vão ter castigos físicos, tortura, e imposições a credos estrangeiros, né, que a gente vai ver muito isso nas escolas da Nigéria, especialmente as escolas americanas. E aí quem leu Chimamanda está entendendo o que eu estou conversando aqui, né? E as resistências ao sistema colonial em si, né? Então, essas resistências de disputa de poder, né? Porque não é sempre, não é desde do momento da implementação desses estados coloniais que se já tem uma postura de vamos destruir esse estado, vamos construir um processo de independência. Tem toda uma movimentação de buscas por direitos civis. E aí, Pedro Mota, foi aí que eu estava falando de você na outra aula, né, que tem esse estatuto do indigenato, né, esse estatuto do cidadão. Quem é cidadão? Então, assim, pelo reconhecimento dos africanos dentro desses estados coloniais, esses estados administrativos, né, institucionais. E, por exemplo, a eleição de deputados, vereadores, enfim, membros para as câmaras de vereadores, as câmaras da administração, porque não tinham representantes africanos dentro dessas câmaras, a exigência de concursos públicos, de convocação de africanos para estar dentro do Estado, as greves, as manifestações públicas. Então, por exemplo, lá na Guiné-Bissau tem o massacre de Pidiguit, que foi em 69, que foi uma greve de marinheiros e estivadores, e nessa greve, que é no Porto de Bissau, né, que era uma região onde escoava a produção agrícola e enchiam os navios portugueses para levar os produtos para outras regiões, para Portugal, enfim, para outras regiões. E aí isso realmente eu não vou saber dizer para vocês exatamente onde é que é, mas para esse escoamento da produção através do Atlântico, aí houve uma greve. E nessa greve dos marinheiros e dos estivadores no cais de Pidiguit, acabou com um massacre de 50 pessoas e ferindo 100. Então, assim, esses dados, para uma cidade pequena, todo mundo perde alguém, é muito sensível. Então, chega um estopim, chega um momento que algo acontece, história quente, né? Algo acontece que, toma uma proporção maior. E aí se desenvolvem, a partir das negociações, das contingências, com as possibilidades, essas lutas por independência. Então, entendendo que essas resistências são diversas nesse sentido. E as definições, o Bocolô também define elas como passivas, por não fazerem usos da força física diretamente. E, por exemplo, isso que eu estava falando para vocês da produção agrícola, né? Imagina que nós vamos aqui selecionar nossas sementes para nossa plantação. As melhores sementes nós vamos deixar para nossa terra. As sementes que não estão muito boas a gente deixa para plantar na região que vai ser feita a plantação, que tudo que estiver ali vai ser para a administração colonial. Por exemplo, no dia que está marcado para o administrador vir recolher os impostos naquela região, todo mundo vai embora. Então, esses tipos de resistências pacíficas,
E aí, pacífico, a gente não é bem pacífico, porque ela tem uma proposição, ela tem uma ação, mas é pacífico por não fazer o uso da violência que ele marca aqui. E né, que são fugas, boicotes e tal. E a resistência imediata, que são rebeliões e revoltas. Também o banditismo social, e aí quando eu penso nisso, eu penso muito em Canudos, então não necessariamente existe uma institucionalidade daquele tipo de revolta, não é um exército formado, né? Um exército nesse sentido. E também ações individuais de resistência, de furtos, assaltos, enfim, e planos. E as religiosidades, que é outro ponto que o Ranger vai falar também. Para fechar esse escopo dessa diversidade, dessas camadas de complexidade que eu estou querendo trazer para vocês aqui nessa aula, são as associações urbanas, que seriam as ideias e as ideologias. Grupos, assim, as coisas não estão separadas, eu só estou separando para poder trazer esse mapa. As ideias e ideologias, os grupos de pressão e associação das elites intelectuais universitárias, o sindicalismo, os partidos políticos e os movimentos estudantis. Como eu estava falando, né, minha pesquisa é sobre a Nigéria, e aí eu já encontrei algumas dessas associações na Nigéria. Né? Tem o West African National Congress, que é o Congresso Nacional da África do Oeste, o Nigeria Youth Movement, que é o movimento nigeriano de juventude, o People's Union, que é a União dos Povos, o Nigerian Improvement Association, Aborigine Protection Society e várias outras associações. E aí, tanto que essa né, como eu falei para vocês, eu estou no primeiro ano do mestrado, ingressando aí nessa quarentena, e aí o meu processo vai ser investigar nos jornais nigerianos, que tem uma base de dados desses jornais, e eu vou ler esses jornais e vou trazer essa discussão historiográfica sobre as resistências. Mas assim, Rayane, passa aí para mim, por favor. Então é isso, né, que a gente estava discutindo dos historiadores da resistência, né, que é justamente esse campo que a gente está discutindo nessa aula, né, dessa função dessa historiografia, que é especialmente combater os argumentos racistas que circulam na ação política e cultural. Eu queria pedir, temos aí 44 pessoas na sala, se uma aluna, um aluno, uma alune poderia ler para mim esse pedacinho, por favor. Só ligar o microfone, né? Sem medo de ser feliz, gente. Só quero uma ajuda. Eu posso ler? Pode. Oi, tudo bom? Quem está falando? Tudo bem. É a Maria Luísa. Oi. Vindo? Obrigada. Tá dando para me ouvir, né? Tô. Ótimo. Tá, vou ler. O segundo, né? Isso. Obrigada, Maria Luísa. Nada. A ideia de soberania proporcionou, evidentemente, a base da ideologia da resistência. Não obstante, convém fazermos algumas correções. Os dirigentes nem sempre foram, de forma patente, guardiões da soberania do povo. Quer comentar? Não. Nesse trecho, obrigada, viu? Nesse trecho que marca aqui que a gente, a ideia de soberania tem que ter uma ponderação, né? E aí, vamos lá. Primeiro vamos apresentar essa ideia de soberania. Conferência de Bandung, que foi na Indonésia em 1955, que reuniu especialmente grandes... eu fui ler aqui o comentário e eu me perdi. Deixa eu voltar. Daqui a pouco eu leio, Letícia, daqui a pouco a gente conversa.
a ideia de soberania vai ser muito discutida na Conferência de Bandung, que vai reunir os países do conhecido terceiro mundo. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho aqui em casa essas revistas aqui, ó, Cadernos do Terceiro Mundo. A professora Patrícia deve conhecer muito bem essa revista. Mais do que conhecer, eu estudei no final da ditadura militar, né, na universidade, eram as revistas que nos atualizavam sobre a América Latina, Ásia e África. A gente não tinha material para ler na graduação. A gente lia muito o Caderno do Terceiro Mundo. Era realmente parte da bibliografia da formação da gente mesmo. Ah, tá vendo? Eu comprei numa feirinha do meu centro acadêmico, tinha um monte, eu comprei numa promoção, eu comprei umas 10 por R$10. Eu fiquei assim, que gente, vocês estão vendendo isso aqui? Essas revistas que foram responsáveis por atualizar sobre esse terceiro mundo, sobre Ásia, América Latina e África. Olha só que loucura, né? Praticamente a maior parte do mundo. Relíquia total, se alguém que... Mas assim, isso aqui tem tudo PDF. Tá tudo na internet, é fácil achar. Gente, dá uma linda monografia de final de curso, né? Trabalhar a visão, né, de mundo, a visão do mundo, né? A visão de que se tinha dessa geografia, dessa geopolítica, como determinado continente, país era trabalhado na revista, como determinada temática, isso tanto para a história da Ásia como para a história da África, como para a história da América Latina. Está aí uma excelente dica, viu, Priscila? Obrigada eternamente aí. Ah, obrigada, professora. Eu que agradeço. Ó, esse aqui, ó, Angola, 10 anos de independência. Essa aqui é de número 84, era Cruzeiro. Enfim, 1985. Essa aqui, Argélia. Enfim, os historiadores da resistência estavam ligados nessas revistas, não é não, professora? Ah, é muito legal que você gostou. Totalmente. Eu fico falando com os meus amigos, a gente precisa reeditar Caderno de Terceiro Mundo. Mas ela já está sendo muito reeditada aí em várias revistas, em vários meios, né? Mas enfim, eu me animo, gente, com esse debate. Mas voltando. Então, eu estou falando desse terceiro mundo, né? E essa conferência de Bandung vai trazer essa autodeterminação, essa soberania dos povos frente ao colonialismo, que não vai ser só ali em África. A gente está falando de América Latina, a gente está falando de Brasil, estamos falando aqui em português. É interessante a gente aproximar esse exercício de África, é muito mais parecido com a gente sabe bem menos do que a Europa, né? Inclusive, eu não falei no início, a minha motivação para estudar esse tema vem justamente da minha atividade política, da minha ação, né? No momento dentro da universidade, fora da universidade, nesse caos urbano que a gente vive. E aí eu sempre senti muita falta de referenciais africanos de luta e organização política. Então, falta muito na gente, né? A nossa biblioteca militante, né? Eu digo isso no sentido Brasil, América Latina, ela é muito euro-referenciada. A gente conhece pouco esses processos de... Então, quando a gente fala dessa ideia de soberania, pode passar o slide, que aí eu vou já comentar já com o País GC. O País GC é o próximo slide? Isso aí. Como eu estava falando para vocês, né? País GC, Guiné-Bissau, ali, costa atlântica de África. De 1963 a 1973, 63, foi esse período de guerrilha. Ao longo desse período de guerrilha, de fato, foi construído, né, um partido que transformou a base institucional do Estado guineense e cabo-verdiano, né? Foram o País GC, a Frelimo, o MPLA,
foram partidos de guerrilha, foram partidos que foram para o interior, que se reafricanizaram, mas que também, mais uma vez, olhando aí para o nosso quadro, trazem uma camada de complexidade muito grande. São muitas histórias, são muitos projetos em disputa dentro dessa organização, né? As camadas sociais, as camadas culturais, as camadas econômicas, né? As pessoas que... E a gente está falando de pessoas que integram esses partidos, esses grupos. Então, com as independências, né, e com esse sentimento de anticolonialismo, primeiro, a gente demarca aí um esforço, né, por uma independência, mas não necessariamente essa independência é um projeto uniforme. E aí, o que eu quero dizer com isso? Esses partidos vão construir... e aí eu não estou falando de todos, não. Estou falando do MPLA, da Frelimo e do País GC, né? Eles, por terem desenvolvido um movimento de guerrilha, de contato, de redistribuição da produção, de construções de escolas com outros projetos políticos, né? Então, a gente está falando de uma escola que existia antes, que formava uma microelite, e aí o País GC, nesse processo, né, da independência, da luta, da guerra de libertação, da guerrilha, ele vai construir escolas, vai formar muita gente, vai construir outros referenciais, mas que, com a independência, nós percebemos que alguns aspectos permanecem. Alguns aspectos permanecem e outros são reconfigurados. Mas o que eu quero dizer com isso? Esses partidos, eles vão construir depois governos autoritários, governos de partido único, de ditaduras que vão ficar décadas no poder. Então, essa disputa de narrativa do período de luta contra os portugueses, período da guerrilha, ela é muito disputada. Tem um filme muito legal que fala sobre o busto do Amílcar Cabral, né? O Amílcar Cabral foi esse grande líder político, articulador, ganhou o prêmio Doutor Honoris Causa na União Soviética e nos Estados Unidos. Ele foi reconhecido no mundo inteiro, foi uma grande liderança, escreveu diversos livros como A Arma da Teoria. Enfim, eu gosto muito dele, se deixar eu falo só dele aqui. Mas, voltando aqui. Então, o filme é sobre um busto que tem uns jovens e eles estão lá com o busto do Amílcar Cabral e eles não sabem onde colocar o busto. Aí tem lá a galera da elite, os donos das empresas falam, não, a cabeça do Amílcar Cabral está aqui, porque nós somos nacionalistas, e é isso. Aí vem o pessoal do movimento estudantil e fala, não, ele era um guerrilheiro, vamos botar a cabeça dele aqui. E aí, enfim, fica uma disputa para ver aonde que vai colocar a cabeça do Amílcar Cabral, o busto dele, né? Então, isso traz essa complexidade dessas lutas, né? Então, o Tennessee vai falar que pode ter, o anticolonialismo ele pode ter esse viés anti-autoritário e revolucionário, mas também um viés nacionalista de expulsão dos estrangeiros. E essa expulsão dos estrangeiros, o Amílcar Cabral ele sempre fala que a luta dele não é contra os portugueses, no geral, até porque tem muitos portugueses que vão desertar dos estados, vão desertar dos exércitos e vão se recusar a ir para a guerra, vão lutar contra a guerra. Também estão lutando contra a ditadura salazarista lá em Portugal, ao mesmo tempo, mas, enfim, quem colabora com essa derrubada do regime salazarista em Portugal vão ser especialmente a força desses partidos e desses movimentos em África que vão derrubar o fascismo. Não só, é um longo debate, não estou querendo definir que é só isso não, mas fica aí a reflexão. E aí uma professora muito querida, não sei se vocês conhecem, a professora Patrícia Teixeira, da Unifesp, ela lançou, ano passado, um dossiê sobre as resistências africanas. E aí, nesse dossiê, tanto a gente vê essa discussão num artigo do Felipe Paiva, na escrita da História da África, Política e Resistência, quando ele marca que essa ideia de resistência, o nome, resistência, conceito, é muito utilizada para esse exterior, para esse inimigo
estrangeiro. E esses conflitos internos diversos que sejam, né, mas nesse marco são outros conceitos que são utilizados. Esse marco de resistência na historiografia ele vem muito marcado ao estrangeiro. E aí eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque o meu tempo já estourou e eu já estou terminando. Pode-se dizer que houve na historiografia pós-colonial, ou seja, depois, né, das independências, uma inflação das resistências anticoloniais dos movimentos proto-nacionalistas, que era isso que eu estava falando para vocês, dessa busca nesses movimentos, nessas resistências, uma justificativa para questões políticas diversas. Desde o início do processo de independência dos países africanos, uma escrita da história nacionalista projetou no passado africano pré-colonial a ideia de nação. Então, e aí esse debate da nação é bem grande, a gente pode falar sobre ele nas perguntas. Pode passar aí, por favor, Rayane, obrigada. A religiosidade, ele vai marcar a religiosidade, e aí o ponto fundamental aqui é essa compreensão de uma religiosidade não só como um culto, mas também como uma filosofia, como um modo de vida, como práticas, ações, conceitos, vestimenta, comida, ancestralidade, tudo que envolve isso, né? E a gente coloca nesse nome de religiosidade e às vezes a gente se confunde um pouco o que é religião e o que é cultura, né? Então ele vai trazer o exemplo da Rodésia do Sul, que em 1896 vão ter as insurreições inspiradas por líderes religiosos, e aí esse quadro comparativo, né, que vem arraigado nessas teorias raciais supremacistas, de entender que os sacerdotes, os sábios, os filósofos, os líderes espirituais, né, esses professores no geral, vão ser lidos por essa historiografia de forma pejorativa, no sentido de falar que são fanáticos, feiticeiros e curandeiros. Então, esse papel desses religiosos também pode ser, também a gente pode lê-los como líderes políticos e espirituais, né? Porque essa ideia de religião e política, ela, né? Vamos combinar, gente, está muito mais junta do que parece, que falam que não está. Pode passar. E aí, pode passar. Para concluir, que é o último trecho do texto que eu achei fantástico, o estudo dos movimentos de resistência, nesse estudo que a gente faz, nessa historiografia, não é uma exaltação fútil das glórias do passado, né? A gente ficar falando, ai, nossa, como foi bom o passado, mas algo que pode contribuir para a elaboração de uma teoria da opressão e da libertação. Então, a gente pensando aqui também nessa história, né? Na historiografia, no nosso trabalho, no que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Dia 18 de agosto, final do dia, a gente está aqui se formando enquanto historiador, é uma profissão que agora foi reconhecida e a gente tem que ter muita atenção no que vai acontecer, os rumos dessa profissão, né, pelo nosso ministério, mas especialmente quero marcar aqui que o trabalho do historiador não é ficar olhando lá o que aconteceu no passado, é olhar para esses processos para investigar o nosso presente. Pode passar? Pode passar? E eu fecho com a frase da professora Mônica Lima, que foi minha grande professora de História da África, lá na FRJ, que ensinar a História da África de forma consistente, engajada, complexa e atualizada é lutar contra o racismo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, pode passar, por terem me escutado, por terem dividido comigo esse momento, e passo a palavra para a professora Patrícia. Gente, então, em primeiro lugar, querida Priscila, sinta-se aplaudida por todos nós, né? E eu fico muito agradecida a vocês que estão aqui com a gente, nos prestigiando, né? E a Priscila, porque a maior alegria, gente, que existe na vida de um professor é saber que os alunos estão aproveitando, é saber que os alunos estão aprendendo, né? Que os alunos estão usando esse conteúdo para
transformar-se, para aprender, para poder replicar esse conteúdo, ensinar outras pessoas. Não adianta nada a gente estar aqui se comunicando se não tem vida aí do outro lado para dialogar, para aprender com a gente, né? Então, foi isso que eu quis chamar bastante atenção hoje sobre isso. Dentro do que a Priscila falou, eu queria pontuar algumas coisas só para poder a gente entender um pouquinho mais. O Basil Davidson é uma figura, esse é um dos livros mais conhecidos dele, África, a História de um Continente. É um livro de arte e descritivo de todas as viagens que ele fez à África, toda a África. E ele foi ao Sudão e conseguiu visitar o túmulo do Mahdi, né, do líder muçulmano, que eu conto a história no meu livro. E ele, inclusive, traz uma reprodução de uma pintura de época do próprio Mahdi aqui no cantinho da obra. E ele faz um trabalho jornalístico, artístico, descritivo e analítico, querendo provar que este continente tem uma história, que esse continente tem um legado, que tem uma longa história no tempo, que não foram as potências da Europa Ocidental que criaram essa história. Existe uma história na África e essa África a história tem um lugar muito importante na África. Parece, eu não tenho confirmação sobre isso, que o Basil Davidson começou como espião. Ele foi para a África como espião americano. E que no contato com as sociedades africanas e entendendo o que foi o colonialismo, ele teria se tornado socialista e passado completamente para o lado das sociedades africanas, no sentido de incentivar os movimentos de libertação, de incentivar o diálogo cultural, de se buscar fazer um diálogo interdisciplinar, né, dos estudos africanos. Então, quando a gente estiver presencialmente, eu vou fazer circular esse livro entre vocês aqui do Basil Davidson, que é um clássico, que é fantástico. Sobre aquelas teses que a Priscila falou no início da aula, né, de que ou os africanos são enlouquecidos, ou eles são desesperados, ou eles têm alguma questão, né, que não é uma racionalidade, que essas resistências não são movidas por racionalidade. Um dos movimentos mais conhecidos que foi estudado dessa forma terrível é justamente essa revolta mahdista no Sudão, liderada pelo Mahdi, que foi a maior revolta anticolonial do século XIX no continente. E aí, essa é uma das teses que eu tive que ler, do Alexander Solon-Coetzee, a história da resistência sudanesa durante o domínio britânico, tá? Isso na época não tinha internet, não tinha PDF, né? Então eu tinha que tirar cópia, além de fazer o levantamento, com essa mãozinha aqui, que já tem até artrose, fiz cópia de várias teses para poder ler e aproveitar, né? E ele começa, é impressionante, o primeiro capítulo dele é discutir que a Mahdi, esse movimento mahdista, né, de questionamento ao colonialismo, não vem nem motivado pela fome, nem pela miséria, nem pelo fanatismo. Hoje parece para a gente absurdo que alguém tem que fazer uma tese desse jeito, mas ele teve que fazer um primeiro capítulo inteiro para provar que a África não era atávica, ou seja, que ela reagia só pelos instintos, ou só pelo ódio, ou só pela sentimentalidade, né? Então, isso é uma prova concreta, quem quiser ver, está aqui em casa, eu tenho outras teses desse tipo também. Esse meu livro é o livro que eu falo dessa história, né, da revolta mahdista no Sudão, e tem uma parte que eu queria dizer, né, que essa revolta mahdista no Sudão, ela quase foi o início da Primeira Guerra Mundial, porque há um incidente numa localidade no Sudão chamado Fashoda, em que quase o exército francês e britânico se degladiam, né? Vários atores que participaram da Primeira Guerra Mundial se encontraram no Sudão na busca de reprimir, né, o Mahdi, o seu sucessor e todos aqueles que o apoiavam, né? Uma coisa importante é que a história do Mahdi, ela foi muito importante nesse fim do século XIX e é talvez uma das histórias mais pesquisadas na historiografia inglesa, né?
E sempre se encontram informações novas, documentação nova, outros referenciais. Por quê? Porque indianos expulsos pelos ingleses durante a revolta muçulmana de 1857 vão para o Sudão e participam da luta dos mardistas contra os ingleses. Nigerianos também, que tinham questões com os ingleses, vão para o Sudão e lutam contra os ingleses. Então, sempre tem documentação nova, bastante interessante para se ler e pensar sobre a Mardia. E do ponto de vista cinematográfico, que era uma coisa que eu queria também ter conversado com vocês, há 2 filmes da década de 60, que os 2 estão no YouTube e vale a pena vocês assistirem. E para a gente ver que a história ela não é evolucionista e não é uma linha reta. O primeiro filme, esse filme é fantástico, eu vou pedir para a Priscila mostrar aquela ceninha. Você tem ainda, da tarde, do filme Zulu? Tá. O primeiro filme está no YouTube, dá para usar em escola, quem trabalha com ensino médio, 8º, 9º ano, ensino médio. Se chama Zulu. Esse filme ele é de 1964. É a primeira vez que o cinema de massa, que Hollywood faz um filme mostrando a dignidade dos africanos. Né? É a história da grande revolta Zulu contra os ingleses. O diretor ele se aproxima dos Zulus durante um bom tempo, conversa com eles, os convida para participar do filme. Eles contam a história, nesse filme, é uma história do século XIX, do rei Shaka Zulu, e o confronto dele com os ingleses. Lembrando que 1964 é um período crítico do apartheid na África do Sul. O cineasta foi para a África do Sul durante o apartheid e conseguiu mobilizar as pessoas, os Zulus, para participarem de um filme contra os ingleses. Olha só, então, em pleno supremacia do poder branco na África do Sul, esse cineasta vai para a África do Sul fazer um filme em que os Zulus ganham dos ingleses brancos, né? E aí o filme é lindíssimo, há uma parte bem grande do filme em que ele retrata os cantos de guerra dos Zulus, humaniza os Zulus, mostra a dignidade dessa população. 2 anos depois, aí o que acontece 2 anos depois? Né? 2 anos depois, em 66, entre 64 e 66, nesse período a gente tem, vamos dizer, de 60 a 66, a gente tem o fim da Guerra da Argélia, a gente tem o conflito de Biafra na Nigéria, a gente tem várias guerras de pacificação, né? E o que vai acontecer? Tem a Guerra de 6 Dias, que é muito forte. A Guerra de 6 Dias é o primeiro grande conflito dos Estados Árabes com Israel. E aí, como é que o cinema vai contar essa história? Que, inclusive, o canal de Suez é nacionalizado. Vocês são alunos da Samir e vocês estão estudando as histórias sobre o orientalismo, não é? Então, como é que o cinema vai contar essa história? O cinema não vai contar essa história falando diretamente da guerra dos 6 Dias, nem mostrando o Egito diretamente nesse contexto, e nem a questão de Suez. Vai pegar a história do Mardi e vai fazer um filme em 66 chamado Khartoum. Enquanto 2 anos antes o cineasta foi à África do Sul, convidou os Zulus, dialogou com eles, esse cineasta convida o Laurence Olivier para fazer blackface, se pintar de negro e fazer o Mardi. Tá? E aí você vê que o cinema ele sofre toda a influência também da conjuntura da Guerra Fria, dessas disputas, desses conflitos, tá? E aí eu queria, só para vocês verem, porque não vai dar tempo da gente desdobrar muito, né? A cena que hoje a gente acharia uma cena bonita, interessante, mas foi uma cena altamente revolucionária, que foi dos Zulus se preparando para combater os ingleses, mostrando os cantos dos Zulus, os rostos, a dignidade dessas pessoas. Então, é uma cena de 5 minutos, eu vou pedir para Priscila passar para a gente, tá, Priscila? Pode passar.
Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não, não. Não. Agora, você tem como aumentar mais o volume, Priscila? Espera aí. Não está Eu fazendo não barulho consigo ouvir. agora. Pode avançar um pouquinho. Tentar botar o volume alto. Gente, cuidado aí com o microfone, por favor. Aí. Vocês estão ouvindo? Não, não. Agora não. Essa é a cena mais bonita que fez o filme ser premiado, tá? Peraí, só ver se a gente consegue passar. Eu liguei a caixinha de som, mas aí o Tá. Maroon 5, acho que ele não foi direto. Só uma minutinho, gente. Se for mais tarde, vocês sabem como é que é, né? Poxa. Olha, não. Tá chegando a parte. Tá chegando. Mais um pouco, Priscila. É um filme que realmente vale a pena vocês verem. Bom, os ingleses estão cantando para se encorajar e os zulus estão respondendo com um canto ensurdecedor e belíssimo. É a primeira vez na história do cinema, vamos dizer, do século XX, né? Claro, né? O cinema é uma experiência do século XIX para XX, mas do cinema de massa, em que se mostra essa cena dando grande dignidade aos zulus, dando grande dignidade à África através da história dos zulus e da sua resistência, né? É belíssimo. Tem até gente que faz extrato desse filme só com os cantos dos zulus, tá bom? Então, Priscila, pode parar. E aí eu vou pedir agora a Samira para ler as questões que foram feitas para a Priscila e também no que eu puder ajudar a responder, eu me coloco à disposição. Obrigado, gente, que está aqui com a gente até agora, com a gente no diálogo. Obrigada, professora. Eu não sei se a Priscila já viu alguma pergunta, se ela quer responder alguma que ela tenha visto, ou se ela quer que eu comece colocando alguma pergunta aqui que foi feita no chat. Olha, eu confesso que eu não consegui ver. Eu fui vendo aqui quando eu ia abrindo. Se você puder me ajudar. Ou eu posso abrir aqui também. Tá bom. A primeira pergunta é da Patrícia, só que eu não sei se é a Patrícia ou o Pedro, que o Pedro está logado na conta da Patrícia, né? Sou eu mesmo. Mas ela já respondeu que era sobre os atos de resistência que ela apresentou do Embocolô. Está respondido. A segunda pergunta é do Bruno, e ele pergunta assim: professora, essa situação sobre a resistência lembra a questão dos nativos brasileiros, que foram descritos como pacíficos e que aceitaram a colonização sem luta. Na verdade, eles lutaram bastante. Seria algo nesse sentido? Qual o nome dele? Bruno. Bruno, se você quiser aparecer aí para te conhecer. Olha só, com certeza. Como eu comecei falando, o que marca esse processo são as teorias raciais. Então, essa forma com que a gente estudou, tudo bem, Bruno, eu também sou tímida. Brincadeira. Como eu estava falando, esses processos que você falou aqui do Brasil, né? E aí a gente pode marcar a história afro-brasileira, ela não havia sido contada nas escolas. Na verdade, estou falando besteira,
ela é contada assim. E a maior representação da história africana e afro-brasileira, que todo mundo conhece, porque está em todos os livros didáticos, a maior parte dos livros didáticos, é a imagem do negro no tronco, né? Que alimenta essa cultura do açoite e que localiza de forma violenta para a população negra esse lugar dentro da escola, né? E que reafirma e que busca reafirmar esses discursos para justificar uma condição social, né? E aí a gente tem uma gama de historiadores, sociólogos, pessoas da literatura, de militantes, ativistas que se organizam ao longo ao longo desde a primeira chegada do primeiro africano no Brasil, desde o Ailton Krenak. Ele tem um livro maravilhoso, ele é indígena, e ele tem um livro maravilhoso que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livrinho assim pequeno, que nem esse aqui, da Chimamanda, sabe? Livrinho pequeno. São 3 discursos dele, tem assim também na internet para achar. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A proposta dele é que o mundo acabou no século XVI. E aí a gente está lidando com esse fim do mundo, né? Não, enfim, é uma forma assim de trazer uma referência, mas também que não é verdade, né? Mas que ao mesmo tempo é uma marca violenta muito forte, mas que isso é um processo de longo prazo. Mas essa historiografia que a gente tem aqui no Brasil é a historiografia do Império Português no Brasil, assim como essa historiografia que a gente tem na África é a história do Império Português, do Império Britânico. Então, esse debate que a gente faz aqui das historiografias africanas, Beatriz do Nascimento, muito obrigada. E aí a gente vem Lélia Gonzalez e muitas outras referências, mas a questão que eu quero trazer aqui é justamente dessa concepção da história branca, dessa história europeia, essa história estrangeira, essa história da elite. E esse esforço que nós fazemos hoje, que vem através das lutas dos movimentos negros, né? O movimento negro educador, né? Da Lima Lino Gomes, é uma super referência também para a gente pensar essas questões. Ela que foi uma ministra golpeada, né? A ministra no governo Dilma, que desenvolvia esse trabalho de compreensão, de implementação da Lei 10.639, que passa a ser obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Então, por exemplo, essas imagens que são usadas, né, do tronco, são imagens que não podem usar. E nós, como estamos agora em informação aqui, a gente não usa esse tipo de documento, né? A gente pensar numa educação antirracista, a gente não usa essa imagem em sala de aula, porque ela reforça estereótipos, ela afeta o psicológico e ela afeta a autoestima, e não é esse tipo de educação que a gente... O movimento negro, ele reeduca toda a sociedade, né? Ele não reeduca a população negra, ele reeduca toda a sociedade. Para a educação ela ser democrática, ela precisa ser antirracista. Então, eu achei muito legal quando você trouxe essa comparação aqui no Brasil. Esse debate é fundamental. Espero que eu tenha... Agora eu tenho uma pergunta, na verdade, que é minha, e eu queria saber um pouco sobre a questão do imaginário que é colocado, né, com a Conferência de Berlim, sobre essas fronteiras como se elas fossem fronteiras traçadas na régua, né? E eu já vi alguns professores, uma professora minha utilizar esse termo, né, fronteiras traçadas na régua, no ensino médio. E eu queria saber como esse imaginário ele influencia a forma como a gente vê a questão das resistências. Como que então, é uma reflexão, né? Como que a gente vê? Especialmente, aí eu acrescento do que você falou, Samira, que não só as fronteiras, mas como aqueles mapas. Eu acho que foi... Eu vou falar uma coisa para você aqui no fundo do coração. Eu estou acompanhando as quatro aulas da Patrícia. E aí eu já não sei qual foi a aula que foi o quê. Mas, professora, me ajuda aqui. Eles tiveram a aula do Hector
dos mapas? Sim, foi na semana passada. Tá. Ele deu Isso. aula tarde e noite sobre as fronteiras, não sei. Isso. Então vocês estão ligados nos mapas. Especialmente aquele mapa que pinta a África britânica, a África portuguesa, a África belga. Então, esses mapas, essas imagens, elas fortalecem esse debate. E o que é fundamental aqui também, a gente trazer, é não só o livro didático, não só a escola, mas a gente essas discussões, elas são ausentes na mídia, elas são ausentes no nosso cotidiano. E aí, com a internet, a gente vê uma pseudo-redemocratização do acesso, né? E também nós somos filhos da luta, né? Se a gente está aqui hoje falando de história da África, história brasileira, de racismo, é porque nós somos filhos dessas lutas, desses que vieram antes, né? Que se organizaram muito, articularam muito, porque essas imagens são as imagens dos impérios. E como que a gente constrói outras imagens, né? E eu não sei se eu estou conseguindo responder mais ou menos o que você perguntou, Samira. É mais ou menos isso? Sim, tá super. Eu só queria dialogar ajudando a responder. Essa época, ela é a época dos grandes modelos explicativos do que é essa diferenciação de mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-fim do colonialismo, né? E que simplesmente quadruplica o número de nações no mundo, porque antes eram colônias, porém, se acirra a hiperconcentração de renda e se exclui boa parte dessas novas nações que querem reivindicar direitos e voz, né? E na época você não tem a pesquisa de campo, a pesquisa histórica como a gente faz hoje. Então, se trabalhava muito na perspectiva dos modelos explicativos do subdesenvolvimento. Então, para se explicar o subdesenvolvimento da África, se reforça a ideia da fronteira reta, né? Se acirra essa ideia da fronteira reta, até porque não se tem, de fato, pesquisas sobre as fronteiras, na medida em que essas nações também estão reconfigurando todas essas fronteiras. Então, a escrita sociológica cristaliza algo que não é real, que na vida social está super se transformando, mas como retórica para se conseguir melhor condições para essas nações de comércio e de lidar com essa conjuntura dura do mundo, se reforça essas fronteiras duras. Eu lembro quando eu fazia a graduação, tinha um livro chamado Descolonização, do Theo Santiago. Parecia exercício de complete, sabe, trabalho de criança, assim. Isso, pontinho, 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 pontinho. Se você pegasse os textos eram iguais. Você podia colocar Indonésia, Sri Lanka, Sudão, África do Sul, Brasil, Peru, Estados Unidos não, Peru, México. Era o mesmo texto para explicar países totalmente diferentes. Na época, isso foi muito importante como retórica política e reivindicação de direitos. Só que, do ponto de vista das ciências sociais, não dava conta. Tinha que se realmente fazer a pesquisa e se problematizar esse tipo de visão. Te respondi, Samira? Sim, respondeu. Tá certo. Tá bom, eu vou para a próxima pergunta agora da Letícia, e ela se aproxima um pouco da pergunta do Bruno, né? Ela fala assim: professor, essa tipologia de Mbokolo se assemelha, por exemplo, às resistências escravas, que não são totalmente revoltas violentas, mas sim também um esquema de negociação e conflito? Sim, como a professora Patrícia estava falando, são processos diferentes, são processos diferentes, são conjunturas diferentes, são atores, atrizes e personalidades diferentes, mas que nós temos muitos traços que trazem essa proximidade dessas lutas de afro-brasileiros e africanos aqui no Brasil.
Tem Peraí. Só um momentinho, gente, que tô com... Revolta das Carrancas. A Revolta das Carrancas, aqui em Minas Gerais, lá em Minas Gerais, ela foi liderada pelo Ventura Mina, que era um africano, que era um super articulador político, que veio para o Brasil em condição de escravidão e que liderou o processo da Revolta das Carrancas, que lembra um pouco aquele filme, a gente conectando toda a diáspora, né? Para falar aqui dessas resistências africanas, a gente está usando um exemplo, esse Atlântico Negro, né? O Paul Gilroy vai falar muito sobre esse Atlântico Negro. Vai falar da Revolta das Carrancas de Minas Gerais, que se assemelha muito com o filme Django, que vai ter uma articulação ali das pessoas em condição de escravidão também, com algumas lideranças católicas que vão apoiar esse movimento de forma não institucional, né? Um padre ou outro lá, e vai um sacerdote e alguns sacerdotes, eu não me recordo o nome deles, porque tinha lá, quando foi a minha regência, né? Foi sobre essa revolta, e tinha um apoio assim deles, e quando eles entram aí eles marcam um dia, e tem o primeiro dia, e eles não conseguem fazer a ação, e aí numa segunda data, porque eles tinham sido denunciados, algumas pessoas denunciaram, então foi descoberto, então eles não fizeram a ação, e aí nesse caso é uma ação violenta, e essa violência do opressor, né, a violência do opressor e a violência do oprimido são marcos diferentes. É luta por sobrevivência, não é violência, é luta por sobrevivência. E eles assassinam um dos latifundiários, alguns filhos e as esposas, enfim, assassinam uma parte significativa da família. E aí chegam as cartas lá no Rio de Janeiro, né, que era a capital, na corte, aí vão chegando as cartas e começa todo um rebuliço, né? Então, assim, são várias ações, né? Essa tipologia, quando eu li ela para vocês, né, que eu fiz ali um resuminho, porque são algumas... que bom que você gostou, Luiz. Essas ações, elas são complexas, são diversas, são concomitantes, essas pessoas se conhecem, mas quando eu trouxe essa tipologia, que eu fiz uma síntese, é para a gente trazer essa camada de complexidade. E esse movimento, né, que a gente está se debruçando sobre a história da África é um referencial teórico que a gente pode pensar aqui no Brasil. Especialmente, e aí eu recomendo, eu vi que teve alguma pergunta que falou de recomendação de leitura, mas enfim, já trazendo uma recomendação sobre esse tema, a Vlamira Albuquerque é uma pesquisadora que vai analisar as lutas abolicionistas. Né? Nesse livro aqui, ó, inclusive eu fui no lançamento, foi maravilhoso, com todo mundo lá, que é uma coletânea, um dicionário temático da escravidão e liberdade. Esse livro aqui. Ela vai falar da questão abolicionista não como a canetada da Princesa Isabel, mas trazendo o movimento social abolicionista, sendo ele o primeiro movimento social vitorioso no Brasil, né? Então, assim, como essa questão que a gente estava falando, tem um super mapa na capa, olha, gente, que lindo esse livro. Tem o texto da Vlamira Albuquerque e de vários outros, né? É um ótimo livro, assim, que eu recomendo para comprar, para pensar a história do Brasil, né? Eu já estou aqui falando do outro campo, mas porque é um dicionário, sabe? São pequenos artigos de, tipo, no máximo 6 páginas, 10 páginas, Dicionário da Escravidão e Liberdade, do Flávio Gomes e Aline Schwartz. A gente sabe que a Lília vacilou aí falando da Beyoncé, e o Flávio Gomes é um grande especialista
de escravidão, um dos maiores especialistas de escravidão. Mas, enfim, eu trouxe esse livro para falar sobre isso, de como a gente pode conectar essas ideias de complexidade desses movimentos, né? Desses movimentos poderem ser, de alguma forma, pacíficos, de não estarem agindo diretamente com a faca na mão, mas também podem estar, sim, e isso não os deslegitima. Obrigada, professora. A gente tem uma outra pergunta. Na verdade, é um pedido para você comentar um pouco mais sobre as ideias religiosas nos movimentos de resistência, que é abordado no texto, né? Vamos lá. É engraçado, né? Porque, assim, na tarde fizeram a mesma pergunta. Ele, no texto, tem uma parte que ele marca aqui. A violência colonial, da profanação dos santuários. E aí tem uma outra parte aqui que eu marquei. E ele dá vários exemplos dos Magi-Magi. Eu confesso para vocês que essa parte eu não tenho como explicar, porque esse processo eu não cheguei a me debruçar nele, se a professora Patrícia quiser falar um pouco sobre. Mas tem essa ponderação que eu acho que é fundamental ser feita, né? Porque, assim, tem dois caminhos para analisar. Como que da religiosidade, aquela que constrói a resistência, aquela que vem os profetas, que vem esses líderes políticos, porque essa ideia de, como eu estava falando antes, essa ideia de religiosidade que a gente tem, às vezes ela pode ser complexificada, ela pode ter uma maior complexidade da gente entender se o sacerdote ele é só realmente um líder religioso e espiritual, se ele também não é um líder político, né? Lá no grupo que eu falei para vocês que eu participo, no Roda de Filosofia e Transculturalismo, a coordenadora desse núcleo é a Mãe Elorixá, do Candomblé, Marli Ogumejire. A pesquisa dela de mestrado é justamente sobre esse reconhecimento das filosofias africanas e, no caso específico, Orumilá. Ela quer a defesa dela, né? Ela está terminando de fazer uma história, ela vai defender em breve, ela já acho que deve estar até com a data marcada, mas em breve ela vai estar defendendo a dissertação dela, que é de provar que Orumilá é um filósofo, é o primeiro filósofo, né? Assim, o professor Renato Nogueira também estuda sobre isso, sobre essa questão da filosofia e da religião. E muitas vezes, quando a gente coloca essa categoria de religião no lugar de cultura, de política, enfim, quando a gente lê só por uma explicação que muitas vezes os adeptos ao ateísmo olham, né, olham como um valor inferiorizante, né, a partir do momento que você tem uma visão de mundo diferenciada e ela é baseada nessas explicações mitológicas, ancestrais, conectadas à magia, à natureza, enfim, esse deslocamento da religiosidade nas explicações das cosmos-percepções de todos os fenômenos, né? Porque todas os nossos referenciais eles são permeados por explicações sobrenaturais e metafísicas, né? E aí eu falo isso assim com uma reflexão pessoal também no sentido de que nasci em lar cristão, meio universalista também, meio espiritualista, e aí depois eu virei comunista e acabou tudo aquilo, e depois eu vi que não era bem isso, e passei a... E aí já há muito tempo também já tinha um interesse pela Umbanda, pelo Candomblé, mas ficava meio assim. Então, assim, esse olhar do ateísmo, né? Esse olhar universitário, acadêmico, que tenta se localizar num espaço neutro, é bem delicado. É bem delicado. Tudo vem de uma explicação, tudo tem um processo, né? Até o próprio ateísmo é um processo religioso. Mas, enfim, a professora está vindo aí e... Vai, professora!
Bom, gente, eu preciso só fazer um comunicado a vocês o seguinte. Na verdade, aproveitando o nosso tempo, né? Eu queria esclarecer especialmente aos alunos do noturno que estão presentes. Nós estamos, e não é só eu, todas as disciplinas estão criando formas para fazer com que essa experiência tenha sentido, vocês tenham aprendizado e tenham horas. Eu optei que vocês façam relatórios, ou seja, descrições de conteúdos básicos de cada aula apresentada. O trabalho que eu tinha pedido de análise de filme foi cancelado, né? Então, eu pedi que vocês fizessem, vou falar de novo, de 4 a 6 parágrafos, pelo menos 4 parágrafos de cada aula, para eu saber minimamente o que vocês estão aproveitando das experiências. Os minicursos são oportunidades de aprofundamento, que também eu estou pedindo um relatório de 4 parágrafos de cada aula do minicurso, tá? Essa é a forma que eu apresentei e foi aprovada no departamento e apresentei para vocês no primeiro dia de aula de poder cumprir a carga horária. Claro que o aluno que não consegue assistir na hora que eu estou online, pode assistir depois e fazer o relatório, desde que me entregue tudo na primeira terça-feira de outubro, para eu colocar lá, cumprido ou não cumprido. Certo? E eu vou ler também para ver o que a pessoa fez. Agora, eu quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa muito séria e correta com o meu trabalho. E que a disciplina de África, ela tem suas exigências. E eu preciso ver como vocês estão aproveitando as aulas. Então, eu sei que está tendo aí várias outras atividades em outras disciplinas. E eu estou colocando. Nesta disciplina de África, são os relatórios. São relatórios descritivos. Eu só estou pedindo que uma dessas aulas da UC, não é nem do minicurso, vocês possam aprofundar um pouco mais. Como, por exemplo, questões que vocês colocaram que foram responder. São os relatórios das aulas da UC e dos 2 minicursos. Tá bom, gente? Espero que vocês possam entregar. O aprofundamento seria 4 parágrafos a mais ou 5 sobre um tema. No dia que você for descrever lá, a Priscila falou algo sobre resistência que eu gostei. Aí vocês vão contar, a aula da Priscila foi assim, assim, assado, assado, e do que ela falou, eu gostei disso, achei interessante por isso, apenas isso. Tá bom? Não precisa pedir desculpa, vocês têm todo o direito de perguntar, mas eu quero que perguntem a mim. Tá bom? Agradeço muito a atenção de todos, agradeço a atenção da Priscila. O link para o outro minicurso de trajetórias africanas e brasileiras está disponível. Eu quero saber, além da Heloísa e do Lucas... o Lucas me fez uma pergunta aqui, eu só tenho dúvidas se é para fazer aprofundamento apenas de uma aula. É apenas de uma aula da UC, não é do minicurso. O minicurso é só descritivo. Da UC, vocês vão descrever e vão escolher uma aula para aprofundar 4 ou 6 parágrafos a mais. A lista de presença é para saber quantas pessoas efetivamente estão assistindo às aulas. Porque não adianta eu entrar online aqui e só ter 3, 4 pessoas, não faz muito sentido também. Eu acho que vocês entendem isso como alunos e entendem a minha situação como professora e entendem, ou deveriam entender, a importância dessa disciplina. Não entender a importância dessa disciplina, para mim, já é um fator de fortíssima preocupação. Aline, agradeço, Aline, Lucas, muito obrigado. Então, eu espero que com isso essa situação esteja resolvida. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigada. Eu passo a palavra agora à Priscila, se ela tem algum último comentário para fazer. Tem, Priscila, algum comentário para fazer no final, palavra? Então, tá bom, gente. Eu agradeço muito a atenção pode falar, Priscila. de vocês. Iríamos nos conhecer pessoalmente, eu estava super animada para ir para a Unifesp, para ter aquela vida universitária, né? De novo. Eu imagino que está sendo um momento muito difícil para todo mundo. Para mim também está sendo extremamente difícil, porque
Eu não conheço as pessoas, né? Então, o contato traçar grupos, traçar aulas, e tudo online, é o dia inteiro nesse computador. Então, eu entendo vocês, eu também entendo assim, né? Também estou vivendo isso, é cansativo, mas a gente vai passar por isso, né? Nós vamos passar por isso, vai ser um momento que a gente vai lembrar com muita delicadeza, assim, porque imagino que todo mundo deve ter perdido alguém, todo mundo também conheceu alguém com Covid, então a gente está num momento muito delicado, mas que a nossa vida continua, né? E foi uma satisfação muito grande poder dar essa aula hoje para vocês. Eu me coloco super à disposição. Tem meu Instagram, Priscila Campos com X, quiserem falar comigo, pode chamar no Facebook, no Facebook também, mas ninguém usa, não. Gente, o WhatsApp, os monitores têm meu contato, se alguém quiser saber mais sobre isso. E eu agradeço muito a professora Patrícia pela oportunidade de dar essa aula. E um grande abraço e uma boa noite, bom descanso aí para todo mundo. Professora Patrícia? Acho que a gente encerrou a aula, né? Boa noite, gente. Obrigada. Eu acho que sim. Tinha mais 2 perguntas, mas eu acho Desculpa, eu aqui já encerrei. Então, mas Desculpa. mais uma pergunta é mais sobre uma referência específica. E aí eu acho que a pessoa poderia. Eu vi, olha, isso aí eu tenho que pesquisar, eu não sei te indicar, não sei. Esse tema eu não sei, eu não estudo muito isso. Sobre Religiosidade. financiamento dos Estados Unidos a movimentos religiosos, né? Professora Patrícia talvez possa Eu acho ajudar. que Eu posso pesquisar e te mandar. Posso pesquisar. Eu não tenho problema de falar que eu não sei, gente. A gente está aqui no CO, né? Ensinar, aprender, construir junto. E aí eu não sei se o Augusto já saiu. Ele poderia colocar a questão dele, que é uma questão bastante longa, mas enfim. Se ele saiu, você pode colocar, você pode falar, abrir o microfone e perguntar. Porque é uma pergunta meio longa, né? Augusto, quer falar, Augusto? Pode falar, abre aí. A gente fecha com chave de ouro. Ou não. Mas se quiser, sinta-se à vontade. Ele falou que tá pegando fone. Alô, tá me ouvindo? Alô? Sim, estamos Tá sim. meio travado. Opa, boa noite, tá travando? Não, dá pra ouvir. Fala aí, querido. Professora, então, a minha pergunta é sobre o trecho do Ranger, que ele fala, o trecho é esse aqui, ó. Os apologistas do colonialismo Desculpa, enfatizaram... eu caí e voltei agora. Acabei de voltar. Tá bom, boa noite, Fala aí posso de novo, me repetir perdoa. então? Tá bem. A página? É a página 54. Uhum. O trecho, o Ranger fala assim: os apologistas do colonialismo enfatizaram o caráter irracional e desesperado da resistência armada, apresentando-o como resultado frequente da superstição e sustentando que as populações, aliás, satisfeitas com aceitar a dominação colonial, teriam sido trabalhadas por feiticeiros curandeiros. A minha dúvida está nesse aliás satisfeitas. Porque, tipo, ok, no começo eu entendi que eles ligavam a superstição como algo que explicasse, como ele fala que o caráter irracional, né, e uma resistência desesperada. Mas depois desse aliás eu tipo fiquei meio sem entender. O que ele tá querendo dizer é que tipo tinha meio que 2 visões sobre as superstições que era utilizada tipo a favor e também contra os colonialistas, é tipo isso?
Ó, o apologia colonial enfatizaram a irracionalidade pela resistência humana. Aliás, satisfeitas com aceitar a dominação colonial, teriam sido trabalhadas por feiticeiros clandestinos. Esse trecho está meio estranho mesmo, mas eu tinha comentado aqui. Continuando aqui. Também admitindo, no entanto, que os africanos não tinham muita coisa no seu modo de pensar tradicional que pudesse ajudá-los a reagir efetiva ou concretamente às agressões ao seu modo de vida. Eu não sei se esse aliás satisfeitas, esse aliás talvez não seja uma boa tradução. Ficou meio estranho, né? Mas essa questão da religiosidade, né? Então, eu estava falando primeiro na outra pergunta, mas sobre esse sentido de reação, né? De como que a gente entende essa religiosidade africana que vai ser vista pelo colonialismo de forma inferiorizante e depreciativa, né? Por não ter o seu lugar de alteridade reconhecida, né? Mas também existem outras questões que atravessam essas religiosidades, né? Entendendo que esses líderes políticos e religiosos, a gente estava falando na aula anterior, não necessariamente eles ocupam o lugar, e nos slides a gente também falou isso, esse lugar de representação da soberania do povo. Entende? No sentido de nem sempre essas religiosidades estão com um sentido de representar esse povo, essa relação ser uma relação amistosa, uma relação de reconhecimento. Muitas vezes tem muitos confrontos e muitos questionamentos, como a própria cobrança de impostos, né? Com trabalhos forçados, com opressão geracional, enfim, os casos famosos das mutilações genitais femininas. E a gente não tem que ter dedos para falar que essas religiões, as culturas africanas também têm os seus problemas, e que os próprios africanos apontam isso, né? Essa ideia de identidade africana, né? Será que eles se identificam como africano, né? Porque está mais ligado, o africano que está lá na África do Sul está com o mesmo pensamento do africano do Quênia e com o mesmo africano da Guiné-Bissau, né? São questões muito complexas, e é um continente, então, que passa por todo esse atravessamento do capitalismo, esse atravessamento das relações de poder. Então, essa religiosidade, ela também pode servir para esse sentido de ter uma função ali, não necessariamente de colaboração, né? Mas de opressão também, talvez seja nesse sentido. Entendi. Muito obrigado pela resposta. E agora eu queria fazer uma outra pergunta, mas rapidinho. Esses problemas que a senhora comentou seriam os problemas que caracterizariam o estado secundário que o autor fala lá no texto? Estado secundário? Como assim? Cadê? Tem um conceito que ele chama aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar a página. Uhum. É na página 57. É um termo que ele usa do Allen Isaacman. Tem até um trecho ali, ó. Allen Isaacman diz respeito dos estados secundários. Aí no trecho aqui eu marquei aqui uma parte que é resistência a essa forma de dominação estrangeira, assim como as operações de captura em massa de escravos, que seria dentro desse estado. Evidentemente, semelhante situação por si mesma não se prestava a um esforço permanente e unificado, que é contra os brancos. Tipo, esses problemas que a senhora falou de captura de escravos, de mutilações e tal, seriam esses problemas que caracterizariam esses estados secundários? Esses estados secundários é um conceito que ele usa assim, muito brevemente, mas seria isso, essa compreensão de que, quando ele fala aqui, resistência a essa forma de dominação, a imposição da dominação estrangeira dos mestiços gerou a oposição africana, bem como a mobilização
escravização forçada de mão de obra. Sua história foi marcada por numerosas revoltas, resistência a essa forma de dominação estrangeira, assim como as opressões e capturas de nossos escravos. A gente pode deixar isso para conversar de forma com mais calma numa próxima aula. Mas a gente tem uma marca muito ruim social, assim, um discurso que os supremacistas brancos e pessoas que têm uma visão da história única, né? Então os africanos escravizavam africanos, então não foram os europeus que fizeram isso. A gente tem que fugir disso, porque se a gente for marcar, né, por essa diferença, a gente vai olhar lá para os europeus e vai falar que os europeus estão matando os europeus também. E não é esse estereótipo que a gente quer construir. Eu acho que quando ele traz aqui essa resistência de dominação estrangeira, foi o que eu falei também que tem no dossiê. O conceito das resistências, ele marca ali a nossa discussão com o imperialismo, com o colonialismo, mas essas implicações também acontecem internamente. E elas são diversas, múltiplas, e tem toda essas vastas caracterizações, como a gente estava falando das tipologias. Beleza? Beleza, obrigado, viu? Boa noite aí para a senhora e obrigado pela aula. Tudo bem, pode me chamar de você. Foi mal, é costume. Tudo bem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Então a gente encerra a aula e é isso. E aí, aula que vem, se tiver as dúvidas, que nem a professora Patrícia já falou, passa por e-mail e outras formas de mídia social da sua preferência.